Meus amigos, olha o tabuleiro geopolítico que eu vou abrir diante de vocês agora. O silêncio sepulcral e aterrorizado que ecoa hoje nos corredores do Palácio do Planalto em Brasília é exatamente a consequência direta do barulho ensurdecedor e das decisões pesadas que estão acontecendo nesse exato momento em Washington. Nós estamos testemunhando o fim de uma era de ilusões, enquanto o governo de Luiz Inácio Lula da Silva se tranca em gabinetes para redigir ofícios desesperados, confessando o pavor irracional de uma invasão militar americana. A verdadeira diplomacia, aquela que move o ponteiro do mundo, mudou de mãos. O senador Flávio Bolsonaro está fisicamente em solo americano, participando de audiências públicas decisivas, onde pretende pedir aos Estados Unidos o adiamento das brutais sobretarifas sobre os produtos brasileiros. Ele está sentado na mesa de negociações de adultos, onde o futuro do Brasil está sendo efetivamente decidido. E isso é muito grave e expõe a espinha dorsal de um governo em pânico. Para que você entenda a profundidade desse abismo, nós precisamos cravar uma metáfora clara na sua mente. O governo brasileiro atual está aplicando a clássica tática do abraço do afogado. Lula está afundando no seu próprio isolamento diplomático e nas suas alianças sombrias e tenta desesperadamente puxar o país inteiro para o fundo do oceano com ele, usando a desculpa esfarrapada de defender a soberania nacional. Lula quer vender para sua base e para a imprensa que o protege a narrativa artificial de que Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos para vender o Brasil e entregar o país para os Yankees. Mas a realidade nua, crua e fria dos fatos é que Flávio foi fazer exatamente o trabalho que o governo Lula se recusou a fazer: negociar. Porque durante o último 1 ano e meio, Lula tentou usar a velha tática de enrolação do Foro de São Paulo com Donald Trump, mas a paciência americana acabou. O governo dos Estados Unidos cansou de jogar o jogo de fumaça e espelhos do Foro de São Paulo, fechou as portas para o Itamaraty e encontrou um novo interlocutor legítimo. O Departamento de Estado americano não está mais ouvindo quem passa a mão na cabeça de ditaduras, está ouvindo quem quer de fato combater o crime organizado e destravar a economia. E olha o nível da desmoralização perante o mundo diplomático. A realidade tem duas vias muito claras e distintas nesse cenário de histeria. A primeira via é o medo real, o pavor de ver o seu ativo mais importante ser completamente desmantelado. Nós estamos falando da proteção cega ao maquinário do partido, os votos currais, o controle territorial das massas nas periferias e o esquema bilionário de financiamento de campanhas. São estruturas e esquemas que a inteligência ocidental já provou estarem intimamente interligados. O governo americano, de forma letal, acabou de mostrar ao mundo a ligação direta entre facções como o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho, com figuras centrais do sistema, chegando a citar os elos com o careca do INSS. A estrutura de poder no Brasil tem cordões umbilicais com o narcoterrorismo e é esse cordão que Washington está prestes a cortar. Agora, a segunda via dessa histeria governamental é a tentativa infantil de levantar uma barreira falsa de nacionalismo barato. O governo tenta colocar em Trump a pecha de inimigo do Brasil, afirmando deliberadamente que os Estados Unidos planejam invadir ou atacar militarmente o território brasileiro. Na cabeça dos marqueteiros de Lula, criar o fantasma de uma invasão yankee geraria uma reação popular imediata de união em torno do presidente, aproveitando-se daquela fatia do eleitorado que cultiva um anti-americanismo crônico e cego. Mas isso não passa de uma tática de marketing de guerrilha baseada em uma mentira monumental. Os Estados Unidos não pretendem invadir território nenhum. O objetivo de Washington é extirpar o narcoterrorismo do continente. E a pergunta que esmaga o argumento do governo é simples: qual é o problema real em aceitar cooperação e inteligência de ponta para combater e prender narcoterrorista de facções se o próprio Estado brasileiro falhou miseravelmente e não deu conta de fazer isso sozinho? O Paraguai aceitou ajuda e fez. A Argentina de Milei fez. El Salvador de Bukele fez o dever de casa histórico.
O formidável Escudo das Américas foi criado justamente para isso: organizar o continente, fechar as fronteiras e colocar para fora a pontapés os interesses corrosivos dos grandes cartéis e os negócios escusos que eles mantêm com a China comunista e com a Rússia de Putin. Os americanos não estão invadindo o Brasil, eles estão encurralando bandidos. Agora, se o presidente da República por acaso já sabe dos bastidores que ele ou os seus estão nas listas dos bandidos e dos sancionados, aí é um favor histórico e civilizacional que os americanos estariam prestando ao povo brasileiro. A prova documental desse pavor atende pelo nome de Mauro Vieira. Agora eu vou te dar a prova documental desse pavor que atende pelo nome de Mauro Vieira. Antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo, porque dá trabalho para fazer. A nossa comunidade não para de crescer aqui no YouTube. Em um ofício oficial do Itamaraty encaminhado no dia 1º de julho em resposta aos questionamentos da Câmara dos Deputados, o chanceler admitiu a possibilidade de ação militar e uso da força dos Estados Unidos no Brasil devido à recente devastadora classificação do Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas transnacionais. E quem encurralou o governo foi o deputado federal Evair Vieira de Mello, do Republicanos do Espírito Santo. Ele apresentou 5 perguntas letais ao Ministério das Relações Exteriores. Ele exigiu que o Itamaraty informasse se realizou avaliações sobre os impactos diplomáticos, econômicos e reputacionais dessa classificação, se houve interlocução com a Casa Civil e a estocada final se a classificação americana produziria efeitos extraterritoriais sobre instituições financeiras e migratórias brasileiras. E na resposta, o governo entregou o próprio desespero. O documento do Itamaraty afirma que a medida pode ter impactos na soberania nacional e que a designação como terroristas não traria benefícios concretos para a coordenação entre os dois países. Que mentira colossal foi essa? Já tivemos operações conjuntas da Polícia Federal, extradições e prisões que foram estrondosamente positivas para quebrar as pernas do PCC e do Comando Vermelho. Mas a parte em que o ofício do governo entrega a própria alma é quando o Itamaraty chora que essas ações dos Estados Unidos possuem um amplo grau de discricionariedade devido à amplitude da legislação americana contra o terrorismo. Eles estão apavorados porque os Estados Unidos podem, de forma unilateral, colocar qualquer braço financeiro ou político dessas facções na temida lista da OFAC. Isso significa bloqueio sumário de contas, proibição absoluta de transacionar em dólares com o sistema bancário ocidental e implicações financeiras, migratórias e penais severas. Ou seja, quem for parceiro, advogado ou financiador do Comando Vermelho e do PCC não terá mais onde esconder o dinheiro. O Itamaraty chama a caçada a bandidos de ataque à soberania porque ele não pode mais negociar a proteção dos seus próprios aliados. É o abraço do afogado em praia pública. Agora, se você quer saber com clareza o que acontece no mundo real com um país que perde definitivamente o seu interlocutor de confiança com os Estados Unidos da América, rompe o escudo, escolhe se trancar no porão escuro com as ditaduras e com o crime organizado, basta olhar para o Mar do Caribe hoje. Nesse exato momento. O aviso que vem de Havana é o futuro que Brasília tenta flertar. Nas últimas horas, o Ministério da Energia da ditadura cubana foi forçado a admitir que a rede elétrica nacional entrou em um colapso completo, catastrófico e total. Entendeu? A ilha comunista inteira ficou nas trevas absolutas. A energia apagou e o caos reinou poucas horas depois do presidente Miguel Díaz-Canel ir ao X, antigo Twitter, para acusar covardemente os Estados Unidos de tentarem provocar uma explosão social por estrangulamento e asfixia. O ministro de Energia cubano Vicente de la Olari balbuciou que
microsistemas de emergência estavam sendo ativados apenas para serviços essenciais de vida ou morte. Mas a verdade é que esta já é a pior e a mais destrutiva crise estrutural que atinge a ilha desde março, destruindo de vez a educação, o transporte de suprimentos básicos, a infraestrutura de medicamentos para a população e extinguindo qualquer centavo que ainda restava do turismo estrangeiro. A resposta da velha guarda comunista foi o vitimismo de sempre. O ministro de Comércio Exterior e Investimento de Cuba, Oscar Pérez Oliva Praga, foi à CNN em rede global chorar as pitangas, acusando as sanções severas impostas por Washington de punição coletiva e chamando a pressão americana de genocídio. A ditadura cubana tentou sortar o que o Departamento de Estado dos Estados Unidos chamou com deboche cirúrgico de sinais de fumaça modestos, superficiais e há muito esperados, aprovando pseudo-reformas econômicas frouxas na sua Assembleia Nacional apenas para tentar enganar investidores. O governo americano não recuou 1 milímetro sequer. A mensagem de Washington é brutal. Abram o seu sistema político marxista, ditatorial, escuro e hermético, ou o país voltará à Idade da Pedra. O combustível que mantinha os velhos geradores não entra mais, pois as sanções cortaram o suprimento dos países que ainda tentavam fornecer petróleo para a ilha caribenha. Mas o buraco nessa história é infinitamente mais fundo, secreto e perigoso. O que a grande mídia esconde é o que acontece nas sombras. Nas últimas semanas, o cerco americano em Cuba atingiu o grau máximo de tensão militar e inteligência de guerra. Em maio, ninguém menos do que o poderoso diretor da CIA, John Ratcliffe, desembarcou de forma secreta em Havana para reuniões de altíssima tensão, olho no olho, com os chefes supremos da agência de espionagem cubana. Simultaneamente, como uma demonstração de força implacável, o comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, o SOUTCOM, encostou a sua frota e sentou-se na mesa com altos oficiais militares da ditadura nos arredores blindados da base naval da Baía de Guantánamo. Os Estados Unidos da América exigiram explicações finais sem espaço para o cinismo sobre o fato irrefutável de que o território cubano está abrigando e protegendo complexas estações de escuta e espionagem militares secretas da Rússia e da China, operando bem debaixo do nariz da Flórida para tentar frustrar e sabotar a comunicação e os interesses americanos na região. O escudo das Américas foi acionado. Washington não vai, sob nenhuma hipótese de flexibilidade diplomática, tolerar bases de espionagem do eixo chinês ou plataformas operacionais de narcoterrorismo instaladas e ativas no seu próprio quintal. E é exatamente aqui que os destinos se cruzam. A agonia das trevas da ilha de Cuba é o recado, o aviso e o prenúncio. Se Cuba é a maquete do desastre, o Brasil, governado pelas alianças de Lula, é o alvo central do cerco total em andamento no continente sul-americano. A era do cinismo oficial encerrou-se brutalmente. A administração Trump se cansou de jogar o jogo dissimulado de xadrez de Lula. Se o resultado da audiência pública nos Estados Unidos e a decisão executiva final no Salão Oval forem favoráveis às negociações de blindagem econômica proposta pelo senador Flávio Bolsonaro, a humilhação será em praça pública mundial. O Itamaraty, liderado pelo submisso Mauro Vieira, deixará na prática de existir como uma entidade de peso e credibilidade para o mundo livre ocidental. Vai se transformar em um escritório burocrático inútil. E isso prova por A mais B a lógica perversa do Palácio do Planalto. O nacionalismo que Lula prega nos microfones é uma bandeira falsa. É o orgulho patológico de quem intimamente prefere ver o seu país sobretarifado pelo mercado externo, empobrecido, inflacionado e isolado geopoliticamente do mundo ocidental, afundando rumo à escuridão e ao modelo de apagão de Havana. Do que admitir e suportar a humilhação de ver a oposição direitista cruzando fronteiras e trazendo soluções reais, bilionárias e pragmáticas que o governo federal jamais conseguirá entregar porque está até o pescoço moralmente e estruturalmente comprometido com os porões do poder.
O medo do governo petista em relação às intervenções dos Estados Unidos não tem nenhuma base na realidade das nações livres. Basta olharmos com frieza para o continente. O México, governado por uma presidente ideológica esquerdista e historicamente não alinhada ao eixo republicano de Trump, aceita e executa semana após semana operações conjuntas bilionárias e táticas do DEA e das forças de segurança americanas operando dentro do território mexicano, em coordenação absoluta com a polícia local para abater e extraditar os líderes dos cartéis. O Equador, sob um governo de direita, quando viu a sua nação refém do terrorismo armado nas ruas, abriu imediatamente as portas e fechou acordos militares cirúrgicos com Washington para dizimar os bandidos. Preste atenção aqui, os Estados Unidos não precisam e não vão despejar bombas de bombardeiros B-2 sobre o Cristo Redentor. Eles não operam assim em democracias aliadas. A cooperação é cirúrgica e de inteligência bancária. A única variável, a única exceção em que os Estados Unidos utilizam a sua supremacia coercitiva e força operacional de forma asfixiante é exatamente quando o Estado em questão já se corrompeu ao ponto de se recusar abertamente a colaborar com o mundo livre, porque as suas próprias engrenagens de governo já foram cooptadas, compradas e fundidas indissociavelmente com o sistema do crime organizado transnacional. Foi com essa precisa justificativa moral e criminal que Donald Trump autorizou a implacável operação de caçada internacional contra o ditador Nicolás Maduro na Venezuela, após a inteligência provar que a cúpula do governo bolivariano era a chefia do cartel de Los Soles. É isso que o Irã representa e é o que Cuba encarna hoje. O nervosismo descontrolado e as notas trêmulas do Itamaraty revelam o pânico de uma história que o Brasil tenta enterrar. O histórico nefasto das alianças brasileiras pesa toneladas nesse xadrez. Existe uma origem histórica profunda, sangrenta e real documentada em arquivos. O próprio Comando Vermelho nasceu não por acaso. No final dos distantes e turbulentos anos 70, nas celas de pedra da Ilha Grande, a partir do convívio estreito e da troca de ideologias entre perigosos criminosos comuns ligados ao narcotráfico e guerrilheiros e presos políticos da extrema esquerda da época. Aquela semente plantada formou a temida Falange Vermelha, que estruturou táticas de guerrilha urbana no Brasil e evoluiu para o que o Comando Vermelho é hoje. A inteligência em Washington não tem memória curta. Eles leem arquivos e o chanceler Mauro Vieira morre de medo das implicações extraterritoriais da OFAC e do Departamento do Tesouro chegarem tão fundo que provem o cordão umbilical, conectando gravatas e colarinhos brancos aos fuzis dos mortos. Agora nós vamos chegar ao limiar da implosão. O governo brasileiro, refém de um projeto de poder continental mofado que colapsou, sabe que o jogo de aparências chegou ao seu esgotamento total. O vácuo diplomático criado pela arrogância ideológica do Palácio do Planalto foi rapidamente ocupado por aqueles que entendem a linguagem fria e direta de Washington. A máquina estatal brasileira está se borrando nas calças porque sabe no fundo das suas vísceras, lá no seu âmago, que se a Casa Branca e o Escudo das Américas decidirem acionar os seus gatilhos institucionais e prender a elite financeira e logística dos bandidos internacionais que o próprio Estado abriga, ou que faz vista grossa para não perder o seu curral eleitoral, não haverá discurso da Rede Globo, não haverá marqueteiro político e não haverá nenhuma falsa narrativa de soberania ofendida que os consiga salvar das algemas e do isolamento completo. A teia de ilusões está rasgada ao meio. Agora, vem cá. Como um exercício de inteligência militar e postura para as mentes cravadas em nossa audiência de ponta, eu te convido a descer agora na nossa sessão de comentários para deixar registradas e cristalizadas as duas palavras-chave que provam que você decifrou esse dossiê. Eu desafio vocês a digitarem com a máxima clareza Escudo das Américas ou o vácuo de poder. Mostrem a rede de fumaça que existe no Brasil, uma comunidade que sabe exatamente de onde vem o fogo que vai incendiar essa hipocrisia.
Repito, escudo das Américas ou o vácuo de poder? Meus amigos, a pergunta perturbadora que se instaura no continente já não é mais se os Estados Unidos da América vão de fato agir de forma letal e definitiva contra a imensa rede de narcoterrorismo que parasita o Brasil e a América Latina. O cerco já começou. A pergunta vital que definirá a sua própria liberdade e o seu futuro na nova ordem é apenas uma: de que lado da mesa e em qual trincheira você vai estar sentado quando as luzes dos ministérios em Brasília começarem a piscar desesperadamente e se apagarem no escuro? Exatamente como as luzes frias e solitárias que hoje morrem em Havana. Pense e responda aqui. Agora, meus amigos, a lição inegável que nós extraímos dessa frieza geopolítica é clara: quem perde a capacidade de se comunicar com a realidade caminha a passos largos para a ruína. E trazendo essa lógica para o seu negócio, a regra de sobrevivência é rigorosamente a mesma. Hoje, a guerra silenciosa que você trava na internet não é pelo melhor produto, é pela moeda mais escassa e valiosa do mundo moderno: a atenção das pessoas. Você já notou o parto violento que é fazer o público absorver conteúdos profundos e sérios? Sim, meus amigos, a falsa sensação de que as redes nos injetam é de que somente o meme raso ou a dancinha apelativa é que viraliza. É uma mentira. Eu entendo perfeitamente a sua dor. Há 15 anos, quando comecei nas pesadas trincheiras do rádio e da televisão comercial, eu pensava assim, mas entendi uma verdade incontestável: o mecanismo real para gerar uma autoridade magnética não é sorte. Depende puramente da fusão entre o conteúdo de peso e uma estratégia sólida. Muitos empresários querem reconhecimento, mas não entenderam que o jogo agora é 100% de mídia. E eu já entendi isso gerando mais de 50 milhões de visualizações todos os meses aqui na rede e monetizando em dólar, que vale 5 vezes mais. Veja o exemplo da CIMED. Para triplicar suas vendas de forma absurda, essa gigante entendeu que precisava operar agressivamente como uma empresa de mídia, uma indústria de remédios. Sim, olha para as lojas Havan. O velho da van meteu a cara na internet e você fala, ele queria só se aparecer? Não, ele ditou o ritmo da narrativa da sua própria história e não para de inaugurar lojas atrás de lojas e registrando lucros no meio do caos. Agora, abrindo as suas empresas também lá no Paraguai. Meus amigos, a realidade nua e crua é essa. A identidade da sua empresa jamais pode ser terceirizada. O dono do negócio precisa colocar a cara à tapa e ditar a visão do mercado. Acabou a época romântica de gravar com o celular no escuro sem autoridade nenhuma e ainda assim faturar. Esse espaço hoje é sangrento e exige um profissionalismo de elite. Portanto, se você quer conquistar a autoridade inquestionável e mostrar seu trabalho de maneira séria, eu criei uma imersão prática para direcionar você nessa construção. Você precisa fazer o algoritmo trabalhar para você. É isso que permite cobrar mais caro, ter mais margem e acessar clientes premium que antes eram restritos. No dia 12 de julho, preste atenção, eu farei essa imersão de forma 100% presencial, frente a frente comigo, aqui no meu estúdio em Curitiba com a minha equipe profissional. Será um encontro intensamente prático, onde eu vou orientar você pessoalmente para o seu negócio aparecer de forma profissional e com um método letal. Mas eu vou ser direto com você. Nós temos apenas 10 cadeiras disponíveis. Quando a 10ª vaga for ocupada, a porta blindada de aço se fecha sumariamente e a oportunidade acaba. Lembrando, dia 12 de julho, então, é a última semana para você tomar a sua decisão. Eu tenho certeza que você entende o que eu estou falando. Só não sabe como pôr isso em prática, não sabe executar. Então o QR Code está na tela agora. Aponte o celular ou use o link seguro na descrição e no primeiro comentário fixado para ir para nossa página. Garanta a sua vaga, escreva aí nos comentários "eu quero" e nós te mandamos o link. Chegou a hora de você sair do anonimato e ir para a frente de batalha do seu negócio, da sua empresa. E olha só o que nós criamos para você que está cansado de ficar na Netflix, no Amazon, perdendo 1 hora para achar um filme ou uma série legal. Nós criamos o nosso canal com dicas de séries e filmes com uma curadoria completa e impecável, sem cultura woke, sem mimimi, com títulos maravilhosos para você apenas sentar e assistir
curtir o seu tempo com a família. É horrível ficar lá muitas horas buscando algo e no final ser uma grande porcaria. Eu acabei com esse problema. Agora, no nosso canal de séries e filmes, link na descrição, no comentário fixado e no card que aparece na sua tela. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo porque dá trabalho para fazer. Blinde a sua mente. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até lá!